Bom dia, amada igreja. Eu gostaria de ler com os irmãos, se for projetado ali, caso não, Marcos 1,15. Marcos 1,15. Vamos ler todos juntos? Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai, fala conosco nesta manhã. Tenha liberdade, ó Espírito Santo, de estar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu queria, irmãos, passar esse tempo agora com vocês, meditando neste versículo, nesse pequeno versículo, mas gigante em informações. Talvez, ao lê-lo, nós não tenhamos a quantidade de informações que vem nos trazendo esse versículo. Marcos, que muito provável encontrava-se em Roma, e com certeza sobre a submissão de Pedro, e encontrava-se ali também em Roma Paulo. Provavelmente o que dizem alguns autores, como Eusébio, Clemente de Cesareia, Irineu e outros pais da igreja, ele estava escrevendo ali em Roma, ele encontrava-se em Roma, escrevendo à igreja de Roma, orientado por Pedro. E alguns até dizem que provavelmente tenha sido o próprio Pedro a escrever e Marcos feito então a divulgação. Mas o que importa é que o Evangelho traz o nome de Marcos. Este mesmo Marcos, quando naquele episódio de Pedro ter sido libertado da prisão de forma miraculosa, e ao chegar na casa de Maria, esta mãe desse mesmo Marcos, o mesmo Marcos que também sai em caminhada evangelística em outras nações, juntamente com Paulo e Barnabé, andaram por vários locais anunciando o Evangelho. E esse mesmo Paulo, esse mesmo Marcos, então nós temos aqui nos trazendo esta mensagem. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Fala esta do próprio Jesus. Nós que comemoramos há pouco o Natal, o nascimento de Jesus, independente, irmãos, de data, ainda que alguns discutem que data foi o próprio nascimento de Jesus, o que nos interessa é que aqui Jesus está nos dizendo, e o tempo está cumprido. O que Marcos está nos dizendo com esta narrativa? O que Deus quer nos revelar com essa fala de Jesus? Obviamente, nós precisamos, irmãos, voltar à Bíblia, os nossos olhares à Bíblia, e identificar o que Marcos está apontando para o que Deus está nos revelando. Aqui nós temos o tempo, e neste tempo nós precisamos realmente olhar para o texto, entender o que nós podemos ver em Gálatas 4, verso 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Isto, Paulo fala de uma era histórica, da preparação providencial de Deus em relação à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos, em relação ao tempo, nós podemos dividir ele em dois.
o tempo espiritual, que nós vamos falar, e um tempo secular. Esse tempo secular, que nós acabamos de ler aqui em Gálatas 4:4, um tempo em que nós olhamos a história, o pano de fundo histórico secular. O que estava acontecendo naquele momento? Olha, nós tínhamos o reinado, ou o governo do Império Romano. Um império que aproximadamente nos anos 54 a 68, quando Marcos escreveu ou transmitiu esse evangelho, no governo de Nero, e os irmãos conhecem a história, como foi o governo de Nero, nós temos a geopolítica com um dos mais cruel impérios da história. E eu acredito, irmãos, que a crueldade deste império só não vai ser maior com esse último império, ou seja, o quarto animal da visão de Daniel, que virá. Ele virá ainda. E a palavra de Deus diz que será terrível. Mas era realmente um período terrível, de perseguições, mortes. O que dizer de Nero, que passava pinche nos cristãos e colocava fogo para clarear os seus jardins. Crueldade. E nós tínhamos também, neste contexto, um ambiente propício, porque nós tínhamos um ambiente de lei universal e tínhamos o ir e vir com liberdade, uma vez que o Império Romano tinha ali os soldados a proteger o ir e vir, propício para a pregação do Evangelho. Mas nós tínhamos ali num contexto religioso, e aí, quando nós olhamos para a plenitude dos tempos a qual Jesus vem, nós podemos perceber o fracasso, um fracasso da filosofia, o fracasso daquilo que propagava várias religiões, um fracasso do próprio povo judeu, a quem era incumbido a proclamação do Deus único e verdadeiro, de forma que eles atraíam, não era assim como nós hoje temos uma ordem de irmos, mas eles atraíam as pessoas a si, fracassaram. Atraíam a si para falar do único Deus verdadeiro, fracassaram. Então, nós temos um contexto religioso fracassado. E neste contexto, nós temos então Jesus anunciando: o tempo está cumprido. Que contexto mais precisava Jesus para vir? Religião falha, político falho. O mundo precisava se segurar em algo como nos nossos tempos hoje, a TV, a mídia, nos mostra os super-heróis. E nós queremos buscar super-heróis. Enquanto que Jesus é este super-herói que nos liberta e que nos dá salvação. Veja, o tempo está cumprido. Deus, em todo tempo, faz revelações de si mesmo. E neste momento Ele está nos revelando Jesus. E quando nós falamos desse tempo secular, nós vimos que precisava algo mais. Nós podemos ver que Cristo cumpriu aquilo que a filosofia procurava explicar. A filosofia sempre busca dizer o que é a verdade, sendo que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Resposta esta que o povo não encontrou na religião neste momento da plenitude em que Deus cumpre em nos enviar Jesus. Gênesis 2:17
Deus diz ao homem e à mulher, indo para esse contexto espiritual: se comerdes deste fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles iriam morrer. Então, quando Deus diz, se comerdes desse fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. No entanto, todos nós sabemos o que aconteceu. Desobediência. Mas Deus, irmãos, no seu supremo amor, Ele ainda assim, desde a eternidade, essa graça que Ele já demonstrava, naquele momento da desobediência, Ele nos amou. E como continua nos amando. Essa eternidade de Deus, plena em amor, quando Adão e Eva desobedecem, Deus, ainda assim, em Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, essa promessa, a promessa da vinda do Salvador, ela vem sendo revelada progressivamente desde Adão e Eva. A princípio, oralmente, porque Adão e Eva não tinham nada escrito quando passou para os seus filhos acerca daquele Deus único e verdadeiro que os havia criado. E em seguida nós temos aí, progressivamente, após essas narrativas passadas de pais para filhos, assim como nós temos nos Salmos 78, de 1 a 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contavam nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do nosso Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. E em seguida a isso, irmãos, após essas narrativas orais, nós temos então a palavra de Deus aqui, escrita. Começando aí por Moisés, e nós temos as falas de vários profetas que vinham falando do cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. E estes profetas, nós temos em Hebreus, a palavra de Deus no capítulo 1, verso 1, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, no 1 e 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, progressivamente, Deus vem nos falando da vinda do Messias, do cumprimento da palavra de Gênesis 3,15. E agora nós temos Jesus dizendo: o tempo está cumprido. E nós precisamos perguntar, então, que tempo é este? O tempo da plenitude de Deus. O tempo, aqui especificamente, em Gálatas 4,4, dizendo e tratando especificamente de um tempo secular, falido, e do cumprimento daquilo que Deus havia prometido fazer, de nos enviar o Messias, de nos enviar o Salvador. E Deus cumpre essa promessa na plenitude de Jesus. E Jesus nos mostra aquilo que Deus verdadeiramente quer nos falar, quer nos mostrar, aquilo que Ele revela de si mesmo. Deus nos mostra quem é Ele, e Deus nos mostra o seu reino, e como devemos buscar este reino. E ao nos preparar durante esse período até a vinda de Jesus, e Ele realmente nos prepara para a vinda de Jesus.
através da palavra, nós temos a clareza daquilo que Deus nos mostra. Daquilo que Deus mostrou para Adão. Já imaginaram, irmãos? Adão, um barro, uma estátua ali parada, um barro, e Deus lhe sopra o fôlego de vida. E naquele instante, imagina Deus falando com Adão. O que poderia passar na cabeça de Adão? Que voz era esta? Porque a palavra de Deus diz que Deus falava com eles. Provavelmente, naquele momento, Deus se revela a Adão. Claro, Deus tinha que se manifestar. Eu fiz você. Eu fiz toda esta criação bela que você pode ver com os seus olhos. Então, a partir dali, de Adão, de Eva, Deus se manifesta a eles. E após queda, Deus vem se revelando. Quem é Ele e quem é ou como é o seu reino. E através da história bíblica, Deus vem nos pontuando e nos mostrando que este reino, nós não deveríamos ter saído de lá. Jamais. Mas ainda assim, pela desobediência, saímos. Perdemos esse contato com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que estava ali todas as tardes falando com Adão e com Eva. Perdemos essa liberdade de estarmos no Éden, mas ganhamos a oportunidade de voltarmos por amor, irmãos. Tão somente por amor. Porque Deus poderia ter acabado com tudo e feito tudo novamente. Mas por amor, Ele resolveu nos salvar, nos resgatar, para nos levar de volta. Entendemos que este tempo de esperança da vinda do Messias se cumpre em Jesus. O próprio Jesus está dizendo: o tempo está cumprido. E quando esse tempo se cumpre, Jesus então diz: o reino de Deus está próximo. Aí a gente pergunta: como assim? O reino de Deus está próximo. Reino este que também é denominado reino do céu, ou reino de Deus. Como? Se Jesus já estava aqui. E Jesus diz: o reino de Deus está próximo. E este reino indica esta soberania e o domínio ou reinado do próprio Deus. E principalmente, o que precisa? Ser reconhecido no coração e ativo na vida do seu povo. Marcos descreve Cristo como um rei ativo, energético, conquistador, vitorioso sobre as forças destrutivas da natureza, da doença, dos demônios e mesmo da morte. Marcos apresenta um rei que ultrapassa todos os conquistadores da terra. Seu reino é muito mais amplo, seu exército é muito mais eficaz e o seu domínio é muito mais permanente do que qualquer coisa que teria se originado na terra. Além do mais, suas vitórias são muito mais honrosas, porque ele permite que o conquistado compartilhe da sua glória. Que os seus conquistados compartilhem da sua conquista. O rei de Marcos é o rei salvador. Ele é vitorioso, que não se delicia com o sofrimento dos conquistados, mas sofre no lugar deles. Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele cria as condições para o bem-estar eterno dos mesmos.
Por que próximo? Jesus está dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus nunca deixou de existir, irmãos. Nunca deixou de existir. De eternidade a eternidade, o reino de Deus é. Mas nós precisamos voltar a Gênesis 2:17. A desobediência separou o ser humano do relacionamento com Deus. E Gênesis 17, Deus advertiu: se comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E eles desobedeceram. Mas o que é interessante, Adão e Eva, eles estavam no reino de Deus, ou eles faziam parte do reino de Deus? Nós, irmãos, ao lermos a palavra de Deus, nós precisamos entendê-la. Porque Jesus, quando ele estava dizendo isto, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ele estava fazendo a hermenêutica bíblica daquilo que é a palavra de Deus mesmo. E quando nós pensamos, Adão e Eva estavam no reino de Deus ou eles faziam parte? Parece redundante, mas não é redundante. São duas coisas bem diferentes uma da outra. Por quê? Quando nós lemos em João 4:24, a palavra de Deus nos diz: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E que por conseguinte, 1 Coríntios 15:50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Adão e Eva não estavam como Jesus com um corpo transformado. Corpo este que Jesus tem hoje, corpo este que nós teremos quando então levados para a glória. Adão e Eva não tinham esse corpo. Ou seja, Adão e Eva tinham um corpo físico. Não era um corpo físico espiritual. E sendo um corpo físico, que nós acabamos de ler que não entra no reino de Deus carne ou sangue. Ou seja, eles, aí a gente volta à pergunta, eles estavam no reino de Deus ou eles faziam parte do reino de Deus? Nos leva a entender que faziam parte do reino de Deus. Assim como nós fazemos parte do reino de Deus. Um reino que para nós é, concordam? E ainda não. Porque é real para nós, porque Jesus Cristo pagou o preço pela nossa desobediência. E nós aceitamos isto. E ao aceitarmos isto, o preço pago por Jesus, e em Jesus, Deus nos vê santificados. Deus nos vê justificados. E em Jesus, o reino de Deus para nós é real. Mas ainda não. Para aqueles que partiram em Cristo, já é real. Mas para nós que aqui ainda estamos, ainda não. Então, por que eu preciso fazer essa pergunta de Adão e Eva? Porque assim como eles, nós também fazemos parte do reino de Deus. E quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, e naquele momento da palavra dele, não tinha sido ainda pago o preço da nossa desobediência. Ele não poderia estar falando, o reino de Deus é real para nós. Não poderia ser real ainda naquele momento. Até o momento da cruz, que ele diz, está consumado. Aquele momento da cruz está consumado. Aí nós podemos dizer, o reino de Deus é real. Então, quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, na cruz ele diz, agora é real. E este reino é de que Jesus está nos dizendo, ou seja,
nós que neste estado físico, mas que em Filipenses 3, verso 21, diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, estes estavam como nós, Adão e Eva, em corpo físico. O que prova isso? O fato de que carne e sangue não poder herdar o reino de Deus. Em 1 Coríntios 15, 50, vai nos dizer: isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. E Jesus teve essa primazia do corpo transformado. 1 Coríntios 20, 23 nos diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios, irmãos, 15, versos 51 e 54 nos diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, Isaías já falava, no capítulo 9, verso 1 e 2, ele já dizia que o povo que andava nas trevas viu grande luz. E isto para nós é o próprio Jesus anunciando o reino de Deus, que naquele momento estava próximo, agora é real. Os profetas falaram sobre Jesus, e o próprio Jesus, como profeta de Deus, nos está afirmando isso. O reino de Deus agora é real. Então, Jesus está dizendo que o reino de Deus, no coração e na mente dos seres humanos, começaria a ser demonstrado com muito mais poder do que antes. E quando Marcos fala desse rei, ele que estava ali em Roma, e em Roma estava a capital do governo, do Império Romano, Marcos tem propriedade para dizer do que é um verdadeiro rei. E ele estava mostrando para os romanos cristãos quem era verdadeiramente o nosso rei. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O que nós temos como conceito de Evangelho? O que para nós é o Evangelho? Normalmente, se eu perguntar para você, o que é o Evangelho? Você vai me dizer, boas novas. Anunciar que há um novo rei. E assim, secularmente, se trata disto. Quando um rei subia ao poder, ou tomava o poder, ele colocava arautos pelo reino a dizer: existe um novo rei. Isto é dizer nós, falarmos das boas novas. Boas novas de que há um novo rei. Evangelho, levo e trago boas novas. Cumprimento das profecias
relacionadas à vinda do Messias e do reino de Deus Salvador, o reino do Senhor Jesus, que nos redime e nos leva de volta aqueles que querem para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, o reino de Deus. Ou seja, boas novas de salvação por Cristo, proclamação da graça de Deus manifestada. E o seu sentido para Jesus, naquele momento que Jesus está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, o que Jesus está nos mostrando na palavra de Deus? E quando nós falamos na palavra de Deus, naquele momento no Antigo Testamento, que estava se cumprindo nele. E o que ele estava querendo dizer? Jesus queria que os homens, que nós, dessemos crédito no que ele é, o Filho de Deus encarnado. João 1:1, assim como nós já lemos aqui, mas em João 1:1 diz: o Verbo se fez carne. Jesus queria que os homens dessem crédito no objetivo de sua missão: salvar pecadores. Eu acredito que todos nós sabemos de cor aqui João 3,16. Concordam? Porque Deus amou o mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus desejava que os homens o aceitassem como a imagem de Deus, a completa revelação do Pai. João 14:9. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus, ele está mostrando, e ele mostra o tempo todo que ele esteve aqui, ele falou do reino de Deus. E Jesus, além de falar do reino de Deus, ele falou do próprio Deus, sendo ele a própria revelação do Deus único e verdadeiro encarnado. Então, Jesus, ele deseja que o homem aceitasse isto. É essa hermenêutica que Jesus está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está querendo nos mostrar que Deus está nos buscando. Deus faz tudo para que nós pudéssemos voltar a estar no reino dele. E Deus, além de fazer tudo, de entregar a vida do próprio Filho, ele nos aponta para o Filho. Eu tenho que tomar essa decisão. Eu quero ou não voltar a estar no reino de Deus. Jesus queria que os homens crescem nas obras que ele estava realizando, as quais o identifica como o Messias prometido em Gênesis 3,15. Amados, nós somente falaremos realmente do Evangelho se estivermos anunciando os fatos cumpridos com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Anunciando as maravilhas que ele operou e comunicando ao mundo os seus ensinos. Quando ele fala, arrependei-vos e crede no Evangelho, concluindo, irmãos, eu gostaria de lembrar um fato acontecido. Normalmente, quando estamos preparando as pessoas para o batismo, antes disto, a gente conversa com o candidato, e numa dessas conversas esteve ali conversando uma criança pré-adolescente de 11 anos, e juntamente com seu pai. E eu fiz ali uma pergunta: por que você quer batizar? É porque os seus pais estão lhe pedindo? Normalmente a gente faz essa pergunta quando se trata de uma criança nessa faixa etária. E era uma menina, ela disse para mim: não
não são os meus pais. Eu entendi que eu preciso de Jesus. Eu compreendi que sou pecadora, que sem Jesus eu não vou aos céus. E Jesus está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E numa outra situação, com uma pessoa próxima de mim, da minha família, numa conversa evangelística, este rapaz disse para mim: Vilmo, ok, eu entendi, mas deixa eu te perguntar algo. Para mim seguir esse Jesus que você está seguindo, para mim ser crente, eu preciso largar de procurar outras mulheres? E ele casado. Quando eu disse para ele: sim, você precisa, qual foi a resposta? Para mim não dá. Irmãos, até hoje, isso foi há quase 25 anos atrás, mas ele continua nessa proposta. Para ele ainda não dá. Quando vai ser, irmãos? E eu quero, ainda concluindo, eu quero ler com os irmãos, mas eu queria que os irmãos não abrissem a Bíblia e nem fosse projetado ali. Eu queria ler Romanos capítulo 6. Você pode ler depois em casa, mas agora eu queria que você ouvisse. Romanos capítulo 6, concluindo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para eles morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, ou viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora
os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?